Matheus está com um ano, né, que teve aqui, né, Ciro? O programa está com 1 ano e 6 meses, né? Matheus foi um dos primeiros que vieram aqui, não foi, Matheus? Foi um dos primeiros. E, Matheus, na época que você veio, eram 2 poetas, hoje só é 1, viu? Mas tudo bem. Como é que você está, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora, essa rádio tão querida, né? A todos os amigos também da educação, os acadêmicos, os poetas, os escritores de Maceió, de Arapiraca e de outras regiões que interagem comigo, que nos acompanham nesse fazer literário cultural da literatura alagoana. Então, são muitos trabalhos. Iniciei na literatura em 2020, publicando o primeiro livro, intitulado Recomeçar a Persistir, a biografia da minha história de vida, porque eu sempre, desde a infância, fui muito participativo com os grupos de juventude da igreja. Então, essa participação me levou a discernir a vocação para o ministério eclesial, né? Eu fui para o seminário, cheguei a fazer 2 anos de seminário, mas devido a um diagnóstico de uma doença rara, eu tive que interromper esse caminho, e aí a literatura chegou para mim como uma inspiração, uma motivação de expressar os valores, os sentimentos e toda a vivência que eu percorri, né, durante todo esse processo. Então tivemos aí um período difícil da pandemia, e foi o período que eu comecei a escrever os primeiros poemas. E aí eu publiquei o primeiro livro e o segundo livro em 2020. Em 2021, eu criei um grupo dedicado à produção e à divulgação da literatura e comecei a convidar os autores de Alagoas e também de outros estados. E aí eu intitulei Alagoas Literária. E hoje o grupo tem mais de 30 escritores, poetas. E desde 2021 o grupo vem publicado coletâneas que apresentam o patrimônio material e imaterial de Alagoas, resgatando a cultura popular, resgatando a biografia das personalidades da nossa cultura, seja nos diversos campos da nossa cultura, na música, no teatro, no jornalismo. E a coletânea Contando Alagoas em Prosa e Versos, eu publiquei a primeira edição em 2021. Em 2022, com o apoio do Arquivo Público, eu publiquei a segunda edição e dei continuidade. Em 2023, eu idealizei o projeto de criar a obra Contando os Literatos e Notáveis da Terra dos Marechais. É uma obra onde cada autor escolhe uma personalidade da cultura alagoana para fazer uma pesquisa e contar a sua trajetória, a sua biografia em forma de poesia, né? Em prosa e versos, né? Relatando as suas contribuições, a sua importância, né? O seu legado, seja daquelas personalidades já eternizadas e também dos notáveis atuais, porque nós precisamos reconhecer quem faz a cultura alagoana em vida, né? Não só na ocasião de morte. Então,
Dando continuidade a esse trabalho, eu lancei em 2024 a segunda edição, né? E aí já estamos aí consolidando com esse trabalho, né? Primeira e segunda edição, é mesmo. Primeira e segunda edição, em 20 de julho desse ano, eu lancei a segunda edição no auditório do Sindicato dos Urbanitários, aqui em Maceió. Reuniu um grande público, né? A participação de autores de outros estados também participam, de Manaus, de Bahia. Então, fazendo esse grande intercâmbio cultural, né? E é uma obra para você fazer um passeio pela identidade cultural, conhecer mais, porque tem muitas personalidades que a gente relata na obra que a gente não conhece, porque não se fala, não se recorda, não se mostra. A mídia não dá muita visibilidade, mas que fazem trabalhos que orgulham a nossa história, a nossa cultura, seja no âmbito social, cultural, humano. Então, convido vocês a conhecer, a acessar o meu Instagram, MC Versos e Palavras. E aí, em 2022, eu decidi iniciar uma militância pelo fomento da literatura. Porque nós temos aqui uma terra repleta de talentos, de poetas, mas que não tem apoio para publicar seus livros e nem para realizar os seus lançamentos de obras literárias, né? Então eu fui questionar o porquê que a educação e a cultura não caminham juntas nessa construção. E obteve resposta? Pouquíssimas respostas. Então eu fui na FEMAC, fui na Secult, até em uma visita à FEMAC, encontramos com o vereador, Dr. Valmir Gomes. Ele escutou os nossos apelos e nós decidimos formular um projeto de lei municipal. Porque a literatura dos autores alagoanos não chega nas escolas públicas. Só chega se um professor se interessar e decidir trabalhar a história de Alagoas, a literatura alagoana e levar para a escola. Se não for dessa forma, ou convidar o escritor e o poeta a fazer alguma apresentação, algum momento cultural. Então, essas realidades a gente tem que mudar. Porque eu penso que o escritor, o poeta, deve estar participando do processo de formação cultural, junto com a formação cultural dos maceioenses. Tem alguma poesia para nós aí? Tem poesia. Eu soube que hoje é dia 13. Para mim agora, Santa Luzia, né? Então, eu tenho várias poesias publicadas, comecei a participar de coletâneas. Ao todo eu já tenho participação em umas 12 coletâneas. Tenho participação na primeira antologia da Confraria Nós Poetas. Mas hoje eu vou trazer um poema para vocês sobre espiritualidade. É um poema inédito. Eu ainda não publiquei esse poema em livro, mas eu acho que é um poema que nos leva a refletir a nossa fé, nossa forma de buscar a Deus, como pessoas, como cristãos. O poema se chama Sejais Verdadeiros Cristãos. Eu relato assim em versos. É tempo de buscar ser verdadeiro cristão.
cristão de fé e devoção e oração. Rezar o Santo Terço é rezar como um verdadeiro cristão. Se você não sabe, é fácil de aprender. Basta confiar e querer. O Santo Terço não é só mariano, é também cristocêntrico, dirigido a Jesus. Se você não tem um hábito, é fácil de aprender. Rezar com a Bíblia é rezar como verdadeiro cristão. Se você não tem um costume, é fácil de aprender. Basta pedir ao Espírito Santo a coragem de ler. A Bíblia é o livro sagrado, luz da vida e ressurreição. Ler as leituras sagradas é conhecer a sabedoria divina, a fidelidade do Deus único e trino. É tempo de buscar ser verdadeiro cristão, não somente de fé, devoção e oração, mas de compromisso, palavra e ação. Compromisso com Cristo, com a vida, com o irmão. É viver os sacramentos que Cristo deixou, na fidelidade do seu eterno amor. É o desejo contínuo por uma vida santa, um coração puro, justo diante dele. É amar a Eucaristia, servir a Jesus, oferecendo a vida pelo bem, pela paz universal. Porque Ele é o nosso Rei e Senhor, para que Ele nos torne verdadeiros cristãos na fé, na caridade, na fidelidade. Eis a nossa esperança e salvação. Sejais verdadeiros cristãos. Muito bonita. Parabéns aí, Mateus. Bonita mesmo. Essa poesia que vai como o dia de hoje, né? Não é isso? É como uma exortação. Justamente. Para que nós possamos viver os nossos valores. Não importa a sua crença, a sua religião, mas abrace com fé. Seja referência. Porque se não for desse caminho, que nada vale, né? A gente só professar com palavras, mas a gente tem que demonstrar com atos, como diz São Tiago, né? Então, é uma poesia poesia linda, de né? Espiritualidade. Agora... E também enfatizar que nós estamos no mês dedicado à Bíblia. A Bíblia. Né? É um mês para a gente aprofundar no conhecimento, na presença de Deus, no valor que a Sagrada Escritura tem e vem falar até no nosso coração, né? Eu sou catequista, eu estou no meu 2º ano como catequista, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, é uma comunidade pertencente à paróquia São José Operário, no Trapiche, e eu faço catequese para adultos, né? Que bom, Mateus. Inclusive eu quero deixar o meu abraço a todos os amigos da paróquia São José, da comunidade, né? Quero também deixar meu abraço ao Walter Guedes, ele é seu sobrinho. É, né? Meu sobrinho, verdade. E ele admira muito o seu trabalho como comunicador do rádio, né? E assim, através da espiritualidade, não só, eu gosto muito de, nos meus versos, falar da realidade, de falar também da cultura,
das questões sociais, né? Falar das questões ambientais, né? Mas no momento o meu trabalho tem sido de valorizar mesmo a identidade cultural, patrimônio de Alagoas. Mas estão valorizando a cultura como você queria, Matheus? Estamos avançando, né? Mas não chegou ainda naquele Não chegou ainda no patamar, principalmente no segmento literário. Nós temos uma cadeia produtiva, criativa, formadora, né? Temos muitos talentos, mas ainda precisa construir, né, meios para que a gente possa realmente, como escritor, poeta, ter o seu devido valor, né? Nós temos aí a Bienal, que só acontece de 2 anos. Que devia ser de ano em ano, né? De ano em ano. E isso é uma das pautas do Plano Estadual do Livro e Leitura, né? E também nós estamos aí tendo que discutir a questão das feiras literárias, que nem sempre acolhe todos os escritores, né? Às vezes há uma seleção da programação e muitos poetas, cordeiristas, escritores ficam de fora. E a importância da confraria? Não tem a oportunidade de mostrar seu trabalho, seus talentos, né? E também há uma carência na questão do incentivo à leitura, infelizmente. É por isso a importância da confraria nisso aí. Justamente, o papel da confraria em Maceió é de extremo valor, embora muitos não valorizem, né? Mas vem desenvolver esse trabalho e de forma voluntária, por causa de escritores e poetas que acreditam, que abraçam, que fazem do talento multiplicadores, né? É só multiplicador. Agora bateu, são 13h55, eu tenho 5 minutos para a gente fechar o programa, né? A gente começamos um pouco atrasado hoje, não foi? Devido ao trânsito, mas 5 minutos para você fechar o programa. Então, eu queria fechar o programa com um poema onde eu falo de identidade cultural alagoana. Quero enfatizar agora que no dia 17 vai haver a diplomação dos novos mestres do patrimônio vivo de Alagoas. Quero enfatizar o trabalho do Foco Arte na valorização da cultura popular, né? Nós tivemos essa semana um evento do Encontrão dos Mestres, que foi realizado na associação comercial. É tão importante valorizar esses que guardam os saberes da nossa cultura, né? Então, pedir aos leitores que sigam os escritores, os poetas, a confraria. Acompanhe também a União Brasileira de Escritores, no qual sou membro efetivo, né? Para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né, de valorização da cultura popular. Então, o poema que eu vou recitar aqui se chama... É o Matheus Cavalcante aqui no Momento da Comunidade, não é verdade? Vamos lá, Matheus. Exortação ao legado da cultura alagoana. Somos filhos da terra dos marechais, herdeiros de um povo valente e acolhedor. Gente que não foge à luta, enfrenta a batalha com astúcia, para ser um guerreiro vencedor. Saberes, tradições, manifestações folclóricas populares, arquitetura colonial, é nossa herança cultural, recebida de nossos antecedentes, homens, mulheres radiantes.
todo esse precioso legado precisa ser assegurado, e nesse trabalho somos chamados a ser defensores, guardiões da cultura e da história. É nossa responsabilidade a compreensão desse valor salutar. É uma meta a aprimorar. Você pode questionar: que importância tem visitar um museu, ir ao teatro, à biblioteca? Toda. É pela busca do conhecimento que esse valor é formado, pois são nesses lugares que a cultura se faz presente e pode ser compreendida. A cultura alagoana é árvore frondosa e formosa, repleta de belezas, encantos, vidas, talentos, ofícios, cores, ritmos, letras, melodias, sabores que formam a nossa identidade cultural. Com a educação cultural, sejamos defensores, guardiões dessa cultura, reunindo nossos talentos, saberes. Sejamos defensores, guardiões, incentivando os artistas, grupos e movimentos culturais da terra. Sejamos defensores, guardiões dessa cultura, com a gestão pública, respeitando a diversidade, fortalecendo a unidade, por amor ao que somos. Damos nossa contribuição a esse legado perene e eterno, que permanecerá para as gerações vindouras. Valeu, Matheus, com esse poema maravilhoso a gente fecha o programa de hoje. Um abraço, viu? Agradeço. Vamos ver na próxima vez a gente chegar na hora certinha, né? Né, mamãe? Pra gente ter mais tempo, que eu já estou em cima aqui, já vi aí o Sandro Barros. Viu, Matheus? Um grande abraço para você, muito obrigado. Agradeço ao poeta Ciro Vegas, a toda a confraria, a Rádio Difusora, e vamos juntos valorizar, defender a literatura e o patrimônio cultural de Alagoas, e nos acompanhe nas mídias sociais. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.